Não, deixa. Só resenha. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, com muita alegria eu acolho a cada um de vocês aqui na nossa capela. Sejam todos bem-vindos. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa. Vamos com muita fé iniciar mais essa missa cantando.
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos todos aqui reunidos hoje, em torno do amor e da presença do nosso Deus, esse Deus que se faz presença no meio de nós, e nós que somos seus filhos e filhas. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, esse momento tão especial da nossa semana, momento de parada, de reflexão, precisamos olhar um pouquinho para dentro de nós e reconhecer que precisamos melhorar como pessoas. Por melhor que nós já sejamos, sempre dá para melhorar mais, para nos aproximar mais daquilo que foi Jesus de Nazaré. Ele que é o exemplo de ser humano que nós temos, o alfa e o ômega de humanidade. Então que nós possamos olhar um pouquinho para nós e nos perguntar o que está faltando para a gente se parecer mais ainda com Jesus. Será que é ter um pouquinho mais de paciência ao lidar com as coisas? Um pouquinho mais de fé, de esperança? Será que é estender um pouco mais a mão? Dar um pouco mais de ombro, de ouvido a quem precisa? Será que é se posicionar mais diante daquilo que não está correto? Não ter medo das consequências? De estar do lado certo? De tomar a posição correta? Enfim, todos nós sabemos exatamente o que nós precisamos melhorar. Então vamos colocar isso diante de Deus e pedir perdão a Ele, por muitas vezes não termos assim a coragem de fazer aquilo que Ele espera de nós. E confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados, alcançados pela misericórdia do Pai, vamos agora colocar diante dele o nosso coração humilde, contrito, o nosso coração cheio de fé, e vamos falar com Deus nesse momento. Esse é o momento de pensarmos naquelas pessoas que nós conhecemos e que estão precisando da presença do Espírito Santo na vida delas, quer seja por qualquer dificuldade, por problemas de saúde, enfim. Esse é o momento de pensar. Colocar o nosso coração em sintonia com o coração dessas pessoas e rezar uns pelos outros. E se alguém tiver alguma intenção para a gente rezar juntos, esse é o momento. Eu gostaria que nós rezássemos hoje também pela saúde e recuperação da Maiara, novamente, né? Ela passou de novo aí um momento de internação essa semana, mas graças a Deus já temos um direcionamento. Descobriu-se o que ela tem, né? É uma doença autoimune, e ela vai começar um tratamento agora, com a injeção biológica, né? E a gente espera em Deus que ela tenha assim, uma recuperação pronta, porque agora a gente descobriu a razão de todo o resto, né? Vocês vêm acompanhando, já faz algum tempo que ela vem sofrendo aí de dores e agora sabe-se o que é. Então, quando a gente sabe qual é o inimigo que a gente tem que combater, é mais fácil, né? Então tem um direcionamento agora. Então que Deus possa pôr a mão também e que ocorra tudo bem para que ela se recupere. E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nosso Deus querido e amado, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, na mesma simplicidade de sempre, para celebrarmos a Eucaristia. E que essa Eucaristia possa nos revigorar, alimentar o nosso coração de esperança, de fé,
para que possamos começar nossa semana renovados na esperança, na fé e no amor. Amém. Podemos nos sentar. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, no capítulo 11. É o finalzinho do capítulo 11. Diz assim: Naquela ocasião, Jesus começou a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, pois, todos vós que andais cansados e curvados, com o peso do fardo, e eu lhe darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois minha carga é suave e meu fardo é leve. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essa oração que Jesus dirige ao Pai, uma oração que ele faz a Deus, e nessa oração ele diz algumas coisas. E são todas elas muito importantes e também igualmente muito simples. E muito bonita essa oração que Jesus faz a Deus, né? E nesse processo de orar, oi Helena, tudo bem? E nesse processo de orar a Deus, Jesus começa a oração dizendo assim, ele louva a Deus, porque Deus escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e revelou isso aos pequeninos. Então vamos entender do que Jesus está falando. Então, para a gente entender do que Jesus está falando, vamos voltar, vamos contextualizar todo o capítulo 11. Né? O capítulo 11 do Evangelho de Mateus começa dizendo que João Batista estava na prisão, quando ele escuta falar que Jesus, um dos seus discípulos, começou um movimento dizendo que ele era o próprio Messias. Aí João Batista fica meio assustado, segundo o Evangelho de Mateus.
E ele manda 2 de seus discípulos de João Batista. Okay? Então, por que João Batista foi preso? Ele foi preso a mando de Herodes, né? Herodes Antipas, que era quem governava aquela região da Galileia. Ele é preso a mando de Herodes porque Herodes acreditava que João Batista era uma ameaça ao poderio romano. Uma vez que João consegue angariar pessoas num movimento às margens do Rio Jordão, e o contexto desse movimento era dizer que o Messias estava para chegar, e o Messias chegando, ele instauraria o reino da paz, e por consequência, logo Roma cairia. Então esse discurso, quando ele é isolado, não incomoda ninguém. É um doidinho lá gritando na rua. Mas quando esse doidinho gritando na rua começa a angariar um número considerável de pessoas, opa, isso já pode soar como algo o quê? Um motim, uma rebelião. Esse é o motivo histórico, segundo os documentos da época que nós temos, de Herodes ter mandado matar João Batista. Aquela história da traição, de Herodíades, etc., lá é uma invenção do evangelista. A grande verdade é que João Batista representou uma ameaça. Então Herodes prende João, e João, enquanto estava no cárcere, aguardando ser morto, ele escuta falar que Jesus continua o seu movimento. Só que com um detalhe, agora esse Jesus está dizendo que ele é o Messias. Aí o próprio João Batista fica meio encafifado com isso aí, e manda alguns dos seus discípulos irem questionar Jesus. Esse é o contexto inicial do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. É João mandando os seus discípulos, olha, vai lá perguntar para Jesus se ele é mesmo o Messias e quais são os sinais que ele vai dar para fazer isso, para dizer que é isso. Isso já mostra uma coisa interessante. João Batista não acreditava que Jesus fosse o Messias. Aquela história de que João, não é, preparou o caminho para Jesus, etc., isso é uma dramatização posterior que os evangelistas fizeram em cima da figura histórica de João. João Batista foi o mentor de Jesus, ele batizou Jesus. Jesus entrou no movimento de João Batista como um discípulo. E quando Jesus começa a anunciar que ele é o Messias, o próprio João Batista não acredita. Pois é, mesmo essa história de primo também não é história, né? Não, o parentesco de Maria e Isabel também é uma criação do evangelista Lucas. Por que isso? Porque, historicamente falando, a realidade é muito simples. Jesus foi discípulo de João. E quando os evangelhos foram escritos, fica uma coisa meio estranha falar isso. Como é que Jesus foi discípulo de alguém? Se ele é o mestre, né? Então nós precisamos consertar isso, dizendo que, na verdade, esse discipulado é porque eles tinham um parentesco. Entende? Mas não é histórico isso. Tá? A grande verdade é que João Batista provavelmente morre não entendendo esse negócio do Jesus ser o Messias. E por uma razão muito simples e da qual nós já conversamos. João Batista era um apocalíptico. Ele estava dentro daquela linha de pensamento judaico que acreditava que quando o Messias viesse, o mundo acabaria. O mundo como nós conhecemos, né? E o Messias instauraria um novo mundo. E não teria dúvida acerca dele, porque todo olho veria quando o Messias chegasse. Porque ele não vinha sozinho. Ele vinha com uma legião de anjos e etc, etc. E João conhecia Jesus. João batizou Jesus. Mas que Messias é esse que eu conheço, que eu sei de onde veio? Essa era inclusive a questão que os seus opositores colocavam para Jesus. Mas ele é o Messias, nós conhecemos ele. Nós sabemos de onde ele veio. Nós sabemos quem era o pai e a mãe e os irmãos dele. Ou seja, se nós sabemos quem é humano, é igual a nós. Logo, não pode ser essa figura sobrenatural. Então, João Batista era alguém que também compartilhava dessa esperança escatológica, apocalíptica em relação ao Messias. É por isso a dúvida dele em relação a Jesus. E isso aí as pessoas não percebem, porque estão acostumados com a historinha lá que João preparou o caminho para Jesus. Mas é contraditório. Porque se João sabia quem era Jesus, e se João preparou o caminho para Jesus, por que quando ele está na prisão ele manda os seus discípulos questionarem Jesus acerca do seu messianismo? É por uma razão muito simples. João não sabia que Jesus era o Messias. Simples assim. E aí Jesus devolve a resposta. Aí os discípulos de João vão questionar Jesus, falam, olha, o João Batista mandou perguntar que história é essa de você ser o Messias.
Qual é o sinal que você dá? E aí Jesus responde, ele, olha, manda dizer para o João Batista, que os paralíticos andam, os cegos voltam a enxergar, e aos pobres é proclamado o reino de Deus. Isso é a mesma coisa que não dizer nada, porque o Messias não faria nada disso aí. Aqui Jesus mostra que o messianismo que ele propõe é outra coisa. É um messianismo voltado para as questões sociais. Pobres, aleijados e coxos. Ou seja, os excluídos. Jesus é um Messias diferente. É isso que ele está querendo dizer para o João. E provavelmente João, quando escutou isso aí, não entendeu foi nada. O que quer dizer isso? Né? Só que quando Jesus manda dar essa resposta para o João Batista, ao mesmo tempo, diz o evangelista, ele diz para os seus discípulos, olha, de todos os homens que nasceram de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Então Jesus reconhece João, a importância de João Batista. Por quê? Porque ele foi o precursor de Jesus, sim, mas em que sentido? No sentido de romper com o sistema religioso. João Batista provavelmente era filho de um sacerdote, chamado Zacarias, e ele rompe com o ofício do pai, e ao invés de ir ser sacerdote no templo de Jerusalém, com toda a fama, e com toda a pompa, e com todo o prestígio, e com todo o poder que um sacerdote tinha no seu tempo, ele vai para as margens do Rio Jordão batizar os pobres. Ou seja, João é uma espécie de sacerdote, só que de uma forma totalmente às avessas do que se esperava. Então, por isso que Jesus diz, João teve a sua importância, porque o movimento dele inaugura um novo tempo. Que tempo é esse? Um tempo de rompimento com a estrutura religiosa. Então, Jesus vai dizer, Jesus tece assim, rasga elogios em relação a João Batista, que ele não faz com nenhum outro personagem. João Batista é o mais elogiado por Jesus. Ele fala, nenhum homem eu conheci, nascido de mulher, foi maior do que João. Porque ele teve uma coragem que os outros não têm. Só que Jesus diz assim ao mesmo tempo. Mais alto lá. O menor no reino de Deus é maior que João. Então ele está querendo dizer o seguinte, mas você também, se fizer a vontade de Deus, pode também ser igual a João. Isso é importante porque Jesus nunca dá brecha para a gente idolatrar ninguém. Vocês percebem isso? No Evangelho? Mesmo quando Jesus elogia alguém, ele já fala, mas cuidado, não é para tornar ele um santo e ficar com devoção, não. Porque quando a gente faz isso, muitas vezes, é como se a gente dissesse, só aquele ali conseguiu. Só ele é o santo, nós não somos. Né? Nós somos pobres, pecadores e miseráveis e estamos danados. Mas o fulano de lá é santo e vamos tornar ele, então, um objeto da nossa devoção. Jesus sempre tem esse cuidado. No Evangelho você percebe isso. Ao mesmo tempo que ele elogia, ele diz, mas vocês também podem fazer ele ser igual. Portanto, não se contentem. Isso é em relação a ele mesmo. Jesus vai dizer isso. Olha, tudo o que eu fiz, vocês acharam legal o que eu fiz? Tudo o que eu fiz, vocês também podem fazer. E fazer melhor de Jesus. Olha só. Quando, por exemplo, alguém grita na multidão, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Jesus diz, não, bem-aventurados os que fazem a vontade de meu Pai. Então Jesus está totalmente assim, atento a essa questão e a essa tendência que nós seres humanos temos de tornar pessoas ídolos. Não podemos fazer isso. Por melhor que seja alguém, sempre dá para melhorar e sempre dá para ser igual e fazer do mesmo jeito. Perfeito? Então, uma vez dito isso, Jesus segue, todo para contextualizar, para chegar nessa oração que nós lemos. Então Jesus, depois de fazer isso, dar o recado para o João Batista e falar sobre João, para os seus discípulos, ele também vai, logo em seguida, chamar a atenção para duas cidades. Vai criticar duas cidades, Betsaida e Corazim, que foram cidades que Jesus passou por elas, e nessas cidades ele não conseguiu fazer nada. Porque o povo não deixou. Porque o povo não acreditou que ele fosse o Messias. Nessa cidade, na linguagem evangélica, diz que ele não conseguiu ali fazer nenhum milagre. Só que esse milagre, nós já conversamos, tem que ser entendido como feitos de libertação.
em Corazim, em Betsaida, Jesus não consegue, digamos assim, chamar ou pegar ninguém para o seu grupo. De tão formatado que estava a cabeça daquele povo. E aí Jesus critica essas duas cidades. E aí ele fala, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, foram outras cidades que ele foi, se tivesse se manifestado o que se manifestou a vocês, todo mundo teria se convertido. Enfim, ele faz uma crítica a essas duas cidades. E na sequência vem esse trecho. Então quando Jesus diz assim, Pai, eu te louvo porque você escondeu essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos, que coisas são essas que ele está falando? Que Deus escondeu dos entendidos e dos sábios, mas revelou aos pequeninos. Que coisas são essas? Exato. Essa nova concepção que Jesus está trazendo acerca do reino de Deus. A própria boa nova que ele trouxe. Que de uma forma ou de outra, não foi compreendida nem pelos seus. A começar por João Batista. Então Jesus está dizendo, olha Senhor, eu te louvo. Porque você escondeu isso daqueles que deveriam ser os primeiros a entender isso. Mas você revelou isso aos pequeninos. Mas veja, aqui, abre parêntese. Aqui Jesus não está fazendo uma apologia à ignorância. Tá certo? Quem eram os sábios e os entendidos da época de Jesus? Exato. Eram a hierarquia religiosa do templo. Perfeito? Então cuidado com isso. Aqui Jesus não está fazendo uma crítica ao pensamento, à erudição ou à ciência. Nada disso. No seu tempo não existia nada disso. Sábios e entendidos eram aqueles sábios e entendidos em relação à lei de Deus. Portanto, leia-se os sacerdotes e os doutores da lei. Aqui Jesus está fazendo uma crítica aos religiosos. E especialmente a hierarquia religiosa, que é aquela que sempre acha que sabe tudo sobre Deus. É isso? Por isso, aponta o outro e diz, não, você não sabe, você é um herege. Né? Você é um cismático. Você é isso, quem sabe as coisas sou eu. Você não sabe. Então eu tenho o direito, eu me vejo no direito, não é? De condenar você e dizer que você está no erro, está no engano, porque isso que você está dizendo não é correto. Quem sabe tudo sobre Deus sou eu. Só que Jesus mesmo diz para nós, no Evangelho de João, e isso não pode passar assim despercebido, Jesus diz para nós que ao Pai ninguém nunca viu. Ouviram bem? Jesus diz para nós no Evangelho de João que ao Pai ninguém nunca viu. Se ninguém nunca viu Deus, da onde vem essas certezas acerca dele? Digo, da cabeça de alguém. E geralmente dos poderosos. Então Jesus está dizendo, cuidado com essas certezas que os poderosos dão para vocês sobre Deus. Porque Deus de Jesus é algo que se esconde tão bem, que só grupos muito específicos conseguem muitas vezes sacar o que é Deus. E esses grupos de Jesus são os pequeninos. Quem são esses pequeninos que Jesus diz que Deus se revela? Ou para quem Deus se revela? Não são só as crianças. Quando a gente fala pequenino, a gente pensa logo em criança, né? As crianças também fazem parte desse grupo. Mas quando Jesus diz os pequeninos, é uma linguagem muito específica para tratar dos ninguém. Quem são os ninguém? Sabia que existem os ninguém, né? Quem são os ninguém? Aqueles que não são alguém. A sociedade vai dizer quem é quem, não é isso? Então, dentro da lógica e das malhas do poderio social, existem aqueles que têm nome, têm sobrenome, e tem aqueles que são ninguém, que não tem nem nome nem sobrenome. Esses aí, que são os excluídos, os marginalizados, aí vocês podem ir colocando na conta um monte de gente. No tempo de Jesus, é aquilo que ele falou para o João Batista, são os leprosos, os coxos, os paralíticos, os cegos, os pobres. E no nosso contexto, quem são os pequeninos? Quem são os excluídos?
Quem são aqueles que não têm voz e nem vez? É esses aí que Jesus está falando. E aí Jesus vai dizer, para esses que não têm voz e nem vez, é que Deus se manifesta e se revela a partir da realidade concreta deles. E nós, que não estamos dentro dessas categorias, é que precisamos olhar para elas e ver Deus a partir delas. Isso é um desafio. Porque geralmente a gente vê isso, né? Essas realidades limites da vida, e a última coisa que a gente vê ali é Deus. Sim ou não? Você vê, por exemplo, uma criancinha morrendo de fome lá na África. Você vê Deus lá? Geralmente as pessoas olham para isso e se questionam, cadê Deus aí? Não é isso? E Jesus está dizendo para nós que é aí, é nessa realidade concreta que Deus se revela à humanidade. Isso é uma loucura, gente. Não é só para não entender? É por isso que Paulo fala que o Evangelho é loucura. Porque é loucura. Porque é você colocar de ponta cabeça aquilo que as pessoas e a religião colocam como Deus. Ué, como é que o templo de Jerusalém pintava Deus? Como algo suntuoso. Ele tem um templo. Entende? Ele tem um rito maravilhoso. Ele tem sacrifícios, ele tem sacerdotes, ele tem hierarquias, ele tem leis, ele tem doutrinas. Não é isso? Que as pessoas precisam seguir. E no tempo de Jesus seguia à risca e com afinco, porque senão não tinha salvação. Então os judeus no tempo de Jesus carregavam sobre si pesados fardos, que era a própria lei de Moisés, que é o que Deus queria e não queria que fosse feito. O que Deus gostava e não gostava que fosse feito. O que você podia comer e o que você não podia comer. Como você devia se vestir, qual tecido você devia usar. E tudo isso está lá no Antigo Testamento, nas descrições acerca da lei de Deus. Quais os gestos que você deveria fazer quando fosse orar. Que no sábado você não podia fazer nada, porque era um dia de descanso, e nada mesmo. Enfim, o povo vivia preso a esses fardos, essas cargas que os religiosos colocavam em cima deles e diziam, olha, cumpre isso porque isso é a vontade de Deus. Então o povo vivia com medo, porque lá na ponta da lança, o que isso vai gerar? Do ponto de vista psicológico? Medo, neurose, não é isso? Se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. Se eu não rezar assim, ou se eu não fizer esse gesto, ou se eu não tiver aquele cuidado com aquilo, aquele escrúpulo, Deus está me vendo e Deus vai me punir. Então é um povo que ao fim e ao cabo vive com medo. Tem medo de Deus. E os religiosos sabem isso. E usam isso a seu favor. O medo, ainda hoje, é o maior instrumento de controle da religião. Simbolizado, por exemplo, na ideia de inferno, ou do capeta, né? Eles usam isso o tempo todo como artifício de manipulação. E não é de hoje, é desde o tempo de Jesus. E se a gente olhar para a nossa realidade hoje, padre, você também vê pessoas que vivem também curvadas com o pesado fardo que a religião coloca em cima delas. É a minha doutrina, é isso aqui. Não é aquilo que estou dizendo ali não, é o que estou dizendo aqui. É a minha leitura que eu faço do texto. Mas não me pergunta de onde eu tiro essa leitura. Né? Pode ser só loucura da minha cabeça, mas é a minha leitura do texto. Posso não estar levando em consideração nada. Nem o tempo histórico, nem as alterações, nem as circunstâncias variadas. E posso nem estar levando em consideração o próprio Jesus. O que Jesus disse em relação à lei mosaica. É o que eu estou dizendo. É exatamente isso. E aí eu crio uma doutrina, uma religião e coloco as pessoas a serviço de mim. É isso? E aí cada um, aí é a gosto do consumidor. Aí tem gente que vai dizer que não pode beber, é pecado. Outro vai dizer que não pode fazer sexo antes do casamento. Outro vai dizer isso, ou vai dizer que o outro. A gosto do consumidor. Mas todos, de alguma forma ou de outra, colocam fardos e pesos nos ombros dos outros. E aí é o que Jesus vai dizer acerca dos fariseus. Vocês colocam cargas nos ombros alheios que nem vocês dão conta de viver. Jesus já fez essa crítica aos líderes religiosos
religiosos do seu tempo. E é o que falta ser feito hoje. Não é? Porque Jesus diz, como é que você pode cobrar alguém de alguma coisa que nem você dá conta de fazer? O nome disso Jesus chama de hipócrita, hipocrisia. Eu cobrar do outro algo que eu não sou, eu não vivo. Então Jesus, dentro dessa perspectiva toda, de religião, de legalismo, de norma, de rúbrica, é que ele diz para os seus discípulos, olha, eu louvo a Deus porque Deus revelou, Deus se revelou, não foi nisso aí. Isso está tudo equivocado. Deus se revela na realidade concreta. E vou dizer mais, Deus se revela na realidade mais limite da vida. É ali, junto aos pobres, os oprimidos, os marginalizados, os perseguidos, que Deus se revela. Não nos templos e nas religiões. Não no dinheiro, no luxo e na fama e no poder. Esses não entendem nada de Deus. É isso que Jesus está dizendo. O Deus que essa turma vende é uma commodity. Não é isso? É um Deus financeiro. É um Deus que dá lucro. Deus dá muito lucro. Sim ou não? De vez em quando temos treinamentos, né, em empresas. Esses treinamentos que as empresas fazem. De coaching, e a maioria deles cita Deus. Porque eles têm isso. Deus sempre foi usado, né, como forma de manipulação. Deus dá muito dinheiro. Essa é a verdade. O nome de Deus dá muito dinheiro. E o que não falta hoje é a gente enriquecendo em nome de Deus. Só que é o que Jesus está dizendo. Esse Deus que sai da boca dessa turma aí é um ídolo. É um falso Deus. É um bezerro de ouro que eles inventam para enriquecer à custa dos outros. Enquanto o Deus verdadeiro, ele se esconde. Ele se esconde. É como uma criança que brinca de esconde-esconde. Deus é isso. É uma criança brincando de esconde-esconde. Só que você só encontra ela nos lugares onde você menos espera. E se você não tem os olhos para enxergar Deus ali e fazer alguma coisa acerca disso, você não enxerga Deus mais tanto nenhum. É tudo ilusão. Essa oração que Jesus está fazendo a Deus é muito séria. E as pessoas não levam isso a sério. Então ele está dizendo, olha, vem a mim então. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, com um pesado fardo que a religião coloca na costa de vocês, deixe isso de lado e vem a mim, procure a mim. Eu vou te dar descanso. Não aquilo ali. Aquilo ali vai colocar peso nas suas costas e vai inventar coisas, e as coisas mais malucas do mundo, hein? Porque a religião está cada vez mais translocada. A hora que você acha que você já viu de tudo, né? Aparece uma novidade. Não é isso? Então uma pessoa que tem um mínimo de bom senso e de humanidade, hoje, olha para isso e fala, estou fora. Estou fora. Eu prefiro viver a minha vida aqui, não fazendo mal para ninguém, fazendo bem ao próximo, fazendo o que Jesus pediu, estou fora disso. E faz muito bem. Ah, fulano lá virou ateu. Quando me dizem isso, eu falo, glória a Deus. E fulano lá virou ateu. Fulano lá virou um agnóstico. Falou, ufa, glória a Deus. Fulano virou agnóstico. Isso é bobagem, Deus não liga para essas coisas, não. Deus entende. E se for para acreditar nesse Deus que as religiões vendem, melhor ser ateu. O Celso estava contando para mim antes de começar a celebração, de um amigo dele que disse para ele, né, Celso? Olha, eu agora vejo Deus no passarinho, não é? Na natureza, mas não consigo mais ver Deus na religião. Que bom, amém. Continue assim, você está mais próximo de Jesus do que os religiosos. É isso que ele está falando aqui. E aí Jesus louva a Deus por isso. Te louvo, ó Pai, por isso que você se revela àqueles que não têm condições nenhuma de ficar confabulando, não é? Ou inventando coisas, porque estão preocupados em sobreviver. Entende? É disso que se trata. Então Deus é mistério, sempre será. Ninguém sabe o que é Deus. Mas se for para a gente acreditar em Deus, ou em um Deus, que seja então esse Deus que é leve. É isso que Jesus está falando, né? Esse Deus que é leve. Esse Deus que não coloca fardos nas costas da gente, porque a vida já é um fardo bastante. Sim ou não? É mais ou menos isso que ele quer concluir, né? A vida já tem os seus fardos, já tem as suas injustiças, já tem as suas misérias, as suas pobrezas e as suas doenças.
precisa de nenhum sabichão para colocar mais coisa em cima, não. Para ficar colocando culpa na sua cabeça, porque você, por exemplo, é gay. Você nasceu gay, você gosta do mesmo sexo, você se esforça para gostar de um diferente, mas não tem acordo. Aí vem um Zé Mané para dizer que você vai para o inferno. Aí você entra num grilo contra você mesmo. Né? Ou então, se você foi infeliz num casamento, não deu certo. Você tentou, mas não deu. Aí vem um infeliz para dizer que agora você está no pecado. Se você casar de novo, se você gostar de outra pessoa, você está em adultério. É um infeliz essa pessoa. Né? Não for, pois é, bicho, você está danado. Olha aqui. Os religiosos, no fim das contas, se você olhar bem de pertinho, são grandes infelizes. Essa é a verdade. E eu sei do que eu estou falando. Hein? Olha, os padres mais moralistas que eu conheci na minha vida, que mais apontavam o dedo para os outros, eram os mais infelizes, os mais amargurados, os mais frustrados. Uma pessoa de bem com a vida não faz isso. Uma pessoa de bem com a vida é leve, não é isso? E ajuda a tirar o fardo que está na costa do outro. Não põe em cima. Então Jesus, só para terminar, Jesus foi alguém que passou pelo mundo tirando os fardos dos outros. E a gente precisa se questionar, eu sou assim também? Se eu sou discípulo de Jesus, eu sou alguém que diante de alguém, de uma dificuldade, de uma situação que a pessoa está, eu ajudo ela a tirar o fardo dela ou eu ponho o outro? Falar, mas olha, isso é pecado, hein? Acho que você gosta, você está danado, hein? Vai procurar lá a primeira igreja e aceitar Jesus. Jesus não quer ensinar nada disso. Tá certo, gente? Deu para entender um pouquinho sobre essa oração que Jesus faz? Que seja também a nossa. Né? Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé, dizendo todos juntos: cremos em Deus, Pai, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e do nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e a de Cristo. o Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações para Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar com muita fé a oração que nos ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo. Saudemos-nos com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Zé. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Dizer, meu Deus, como és lindo.
agradecemos igualmente a Jesus, por revelar-se as tuas coisas aos pequeninos e aos pobres, e não aos sábios e entendidos. Nós sabemos que várias religiões e várias teologias e vários sistemas de pensamento tentam te prender, tentam te aprisionar, mas tu sempre escapa de todos, e tu te revelas e nos revela naquilo que nós menos pensamos, nas realidades e limites que nós muitas vezes temos dificuldade de entender, e é exatamente ali que nós devemos atuar, para amenizar as dores, os sofrimentos e os pesos alheios. Que possamos, cada um de nós, sermos pessoas que ajudam os outros a ficar mais leves e a viver a vida também com mais leveza. Amém. Olha, eu queria assim agradecer, viu, pelas doações que nós estamos fazendo da campanha do agasalho, né? Uma parte eu já destinei, a outra ainda vou destinar, e se alguém ainda tiver para trazer, pode ir trazendo, tá certo? Que a gente vai destinando aí para a nossa campanha do agasalho, tá certo? E também, começo de mês, né, vamos lembrar da nossa contribuição também para a gente sanar nossas contas, tá certo? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, e que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.